livro de Atos. E esse trecho do livro de Atos, que vai do final do capítulo 8 até o capítulo 12, nós chamamos de um evangelho para todos os povos. E nesse trecho do livro de Atos, nós somos apresentados as primeiras ações dos apóstolos em proclamar o evangelho ao povo que estava diante dele. E somos apresentados também as primeiras ações de Deus para que o povo pudesse responder a essas mensagens, responder a essa proclamação do evangelho. Então, nesse trecho de Atos, do capítulo 8 até o capítulo 12, nós encontramos as primeiras conversões, os primeiros momentos onde Deus leva o evangelho aos gentios, as primeiras histórias de conversão e de ação dos apóstolos em prol do evangelho. Até o capítulo 9, até a metade do capítulo 9, nós vimos que Paulo é a figura central, a conversão de Paulo e como a história de Paulo começa a se desenvolver. Já no final do capítulo 9, nós somos apresentados ao ministério de Pedro, a uma parte muito pequena do ministério de Pedro, mas somos apresentados a esse ministério. E nós já tivemos aqui, nas últimas semanas, mensagens que apresentam, por exemplo, Pedro diante de Enéas, um paralítico que foi curado. Nós temos Pedro diante de Dorcas, uma moça que foi ressuscitada. E agora, no capítulo 10, nós temos uma história que permeia todo o capítulo sobre Cornélio, sobre um gentil, um homem que não era judeu de nascimento. Lembrando que a Bíblia, que nesse momento vai dividir toda a humanidade em dois grupos: os gentios e os judeus. Então, ou você era judeu de nascimento ou de conversão, ou você era gentil, todos os outros povos da terra. Era uma forma que os próprios judeus usavam para separar aqueles que eram povo de Deus e aqueles que não tinham um relacionamento pessoal com Deus. O ideal seria que nós tratássemos todo esse capítulo 10 de uma única vez. Mas eu quero tratar hoje especificamente do início desse capítulo para falar sobre um assunto ligado à salvação que é bastante importante. E aí, num próximo momento, permitindo o Senhor, numa próxima semana, nós vamos avançar e tratar o restante desse capítulo. Eu chamei essa mensagem de bom, mas não o suficiente. Atos capítulo 10, eu queria ler contigo só os 8 primeiros versos do capítulo 10, tá bom? Se você quiser acompanhar na minha versão, está aí na tela. Se você preferir usar o seu celular ou a sua Bíblia também, fique à vontade aí com a versão que você prefere. Atos capítulo 10, o texto diz assim, ó: havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como Italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: o que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora, mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo que lhe falou se foi, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dentre os seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. Bom, a história continua, sem querer dar um spoiler, mas já dando um spoiler. Continua com Pedro indo a Cornélio e Deus trazendo salvação a ele e àqueles que estavam à sua volta. Mas nós vamos tratar desse texto com mais detalhes num outro momento, como eu disse.
E eu queria focar aqui nesses primeiros 8 versos, onde Cornélio é apresentado. Porque aqui nesses versos nós temos um ponto fundamental que é muito comum em nossos dias. Talvez você já tenha ouvido ou até mesmo dito a seguinte expressão: fulano é gente boa, fulano é incrível, fulano é um amor, só falta se converter. Você já ouviu essa expressão? Você talvez já tenha dito essa expressão: olha, esse meu amigo, ele é um cara fantástico, só falta se converter. Na verdade, a nossa ideia é de que a conversão e a bondade das pessoas estão atreladas. Que quando a pessoa já é bondosa, já é caridosa, já é amorosa, ela já deve ser considerada em parte cristã. Só falta a decisão mesmo, porque os princípios cristãos, a moral, talvez até a ética, já estejam ali presentes na vida dele. Só que essa ideia, ela é uma ideia muito ruim para nós. Em primeiro lugar, porque diminui a salvação a algo que nós temos alguma participação, seja ela qual for. Em segundo lugar, porque elimina a urgência e a força da mensagem do Evangelho de todos precisam de um Salvador, independente de que são ou do que fazem. Também é uma mensagem muito ruim, porque nos faz olhar para essa pessoa e dizer: ela já está no caminho, eu não preciso investir no Evangelho, eu não preciso apresentar o Evangelho, eu não preciso evangelizá-la de uma forma mais forte, de uma forma mais direta, porque ela já está no caminho. E isso é muito ruim, irmãos, porque pessoas estão deixando de ouvir o Evangelho e nós estamos reduzindo a salvação a algo que as pessoas podem fazer. E isso é o ponto central do Evangelho, irmãos. Se as pessoas podem ser salvas por algo que elas têm capacidade de fazer, inútil é a perfeita e suficiente obra de Cristo na cruz do Calvário. A obra de Cristo, ela foi realizada na cruz do Calvário, foi completada na cruz do Calvário, foi perpetuada na ressurreição do próprio Cristo, porque de outra forma nenhum ser humano seria salvo. Nenhum. Nunca, nenhum ser humano seria capaz de obedecer à lei. Ao contrário, Paulo diz, quando escreve aos Romanos, que a principal função da lei foi deixar claro o nosso pecado. Que a principal função da lei foi deixar transparente a nossa incapacidade de cumpri-la. E quando nós olhamos para essa realidade, nós olhamos para o que há de mais precioso na mensagem do Evangelho, a salvação. E sabe, irmãos, eu não quero que nós separemos o Evangelho em duas partes, a salvação e a vida comum, porque isso seria uma Isso seria uma tolice nossa. Seria uma tolice separarmos, dividirmos a salvação em esses dois aspectos. Não, nós fomos salvos e a salvação, ela vai nos tirar da escravidão do pecado e vai nos colocar num relacionamento com Cristo. E nesse relacionamento com Cristo, a nossa expectativa sempre será a expectativa de que Deus cuidará de nós. Mas nós também não podemos reduzir o Evangelho como tem sido feito em nosso tempo, como tem sido feito em nossa geração, a apenas aquilo que Deus pode fazer por nós hoje. O Evangelho tem sido reduzido a isso. Nós ouvimos mensagens, pessoas que contam os seus problemas. As pessoas dizem: olha, eu financeiramente estou passando por uma crise enorme, né? Ou a pessoa diz: olha, meu casamento não vai bem. Ou a pessoa diz: olha, eu não estou bem psicologicamente, mentalmente, emocionalmente. E aí a resposta das pessoas muitas vezes é: você precisa ir para a igreja. E o que as pessoas estão querendo dizer é: Jesus vai resolver isso lá, vai para lá. E nós transformamos a igreja e transformamos a mensagem do Evangelho muitas vezes numa mensagem transformamos isso num produto, numa mercadoria. Transformamos as pessoas que frequentam a igreja em pessoas que consomem, em consumidores dessa ação poderosa de Deus. Irmãos, o Evangelho, ele
nos dá esperança e certeza do cuidado de Deus em todas as áreas da nossa vida. Assim como nós devemos viver o Evangelho em todas as áreas, nós podemos ter a esperança de que Deus cuida de nós em todas as áreas. Mas nós não podemos nunca reduzir o Evangelho ao que Deus pode fazer por mim hoje. A mensagem do Evangelho é: o Filho de Deus encarnou, viveu uma vida perfeita, sem pecado, em plena obediência. Morreu a morte mais humilhante da sua época, a morte de cruz, para que essa morte satisfizesse a justiça de um Deus justo e santo. E quando essa justiça foi satisfeita, nós fomos regenerados pelo Espírito de Deus e pudemos ter livre acesso e novo acesso a Deus e viver diante desse Deus, sendo habitação do Espírito Santo, para que Ele nos transformasse até que chegasse o dia de todas as coisas serem consumadas. Essa é a mensagem do Evangelho. E no caminho eu posso ter dinheiro, eu posso não ter, eu posso ter saúde, eu posso não ter, as coisas podem ir bem na minha vida, ou podem não ir. Normalmente acontece tudo. Às vezes eu tenho mais dinheiro, às vezes eu tenho menos dinheiro, normalmente menos dinheiro. Às vezes a família vai bem, outras vezes tem alguma crise, às vezes a saúde vai bem, o tempo vai passando, a saúde já não vai tão bem. Assim é a vida. Mas nada disso é relevante para a mensagem central do Evangelho. A mensagem central do Evangelho é: Deus salvou um povo. Deus nos salvou. A mensagem central do Evangelho é: eu e você, nós precisávamos de um Salvador, e Cristo assumiu esse lugar de nosso Salvador, para que nós tivéssemos vida em Cristo. E nós vivemos hoje, e essa é a expressão central da vida: em Cristo. Em Cristo. Tudo que nós somos, tudo que nós vivemos, toda a nossa esperança está em Cristo. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. É em Cristo que a nossa esperança permanece. Portanto, irmãos, busque a Deus em todas as suas necessidades. Nós somos ordenados a fazer isso. Paulo diz: não ande ansioso por coisa alguma. Antes, todas as suas petições sejam em tudo apresentadas a Deus através das orações e súplicas, dando ações de graça. Pedro vai lhe dizer: lancem diante dele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O próprio Deus diz: parem de lutar e saibam que eu sou Deus. Nós temos dezenas, se não centenas de textos que nos instruem a buscar a Deus em nossas necessidades e a confiar em Deus para tudo aquilo que nós precisamos. Mas essa não é a mensagem central do Evangelho. A mensagem central do Evangelho não é: Deus vai te dar uma vida confortável. A mensagem central do Evangelho é: Deus em Cristo Jesus, ou em Cristo de novo, proveu salvação para você e para sua casa. Essa é a mensagem central. Deus te tornou povo da aliança, para a glória do nome dele. Irmãos, quando nós olhamos para esse texto que eu compartilhei com você, Cornélio é um nome que, para o brasileiro, né, é uma piada pronta já, né? Já vem embutido no nome, né? O que é uma pena, porque é uma história tão rica, né, que às vezes a minha mente de quinta série fica viajando quando eu olho para esse homem. Cornélio, ele é apresentado aqui. E algumas das características de Cornélio são impressionantes. Cornélio não é uma pessoa qualquer. Cornélio não era um homem medíocre do seu tempo. Cornélio não era alguém insignificante para a sociedade no seu tempo. O texto diz que Cornélio, primeiro, ele era centurião. Isso significa que ele era um militar de alta patente. Ele estava num destacamento em Cesareia, que era uma cidade às margens ali do Mediterrâneo, que era uma espécie de ponto central, de quartel-general
do exército romano para toda a região de Israel. O exército, irmãos, isso é uma coisa importante a gente entender, porque às vezes a gente fala, o exército era assim, assim, assim. Existem muitas variações de local para local, de época para época. O exército romano ao longo da história foi de inúmeras formas diferentes. Mas nessa época de Jesus, ele era basicamente dividido em centúrias, que eram os exércitos ou os grupos de 100 soldados, e coorte, o corte, que era o grupo de cerca de 600 soldados, e as legiões, com cerca de 6.000 soldados. É claro que, de novo, os números variam muito, mas você tem o líder de legião, o líder da corte e o líder das centúrias. Cornélio era esse homem. Ele era um homem de alta patente no exército romano. Ele estava num destacamento no local central que cuidava de todas as forças de segurança para Israel. Ele não era um homem qualquer, mas ele também é apresentado como um homem generoso, que dava generosas esmolas. Cornélio também é apresentado como um homem piedoso. A ideia de piedade aqui é a ideia daquele que praticava a fé que tinha, ou tentava viver de acordo com aquela fé de forma piedosa. Diz que ele era temente a Deus, alguém que temia Deus, que não agia sem levar em conta as implicações da existência de Deus e da vontade de Deus nas suas decisões. Claro que Cornélio era um gentil, ele não era um judeu. Ele era, provavelmente não, certamente um prosélito. O prosélito era um gentil que havia se convertido ao judaísmo, ou à lei de Deus, ou ao povo de Deus, e seguia ali aquilo que nós conhecemos como judaísmo, à risca. Mas ele não é apresentado como aqueles religiosos da época de Jesus. Esses homens eram apresentados como hipócritas, eram apresentados como homens gananciosos. Não, Cornélio é apresentado como um homem generoso, piedoso e temente a Deus. Olha as qualificações desse homem. Cornélio é apresentado como um homem de oração. O texto diz que ele apresentava as suas orações, fazia as suas orações continuamente a Deus. Olha que interessante, hein? Cornélio também era um líder exemplar. Aqui no texto nós temos que ele e toda a sua família estavam lá. Ele fala de um dos seus soldados piedosos. Ele fala de compartilhar o que Deus fez com os seus soldados. Ele era um líder exemplar, respeitado, amado, reconhecido como homem de Deus, também por sua família e pelo exército. E Cornélio também tinha um coração pronto a servir o Senhor. Ele não tinha conhecimento. Tanto que lá no momento futuro, quando ele encontra Pedro, ele se ajoelha diante de Pedro, ele vai confundir ali o Senhor com o canal, ele vai confundir ali toda essa realidade de Deus. Lhe faltava conhecimento, é verdade, porque tudo o que ele conhecia era o judaísmo. Mas ele tinha um coração pronto. Quando um anjo aparece a ele, chama, ele diz: que foi, Senhor? Ele está pronto a responder. Ele tem um coração pronto a ouvir e a responder o Senhor. O coração de Cornélio não era um coração ensurdecido, que ouvia um chamado de Deus e o ignorava. Não, ele estava pronto a atender, pronto a entender, pronto a agir de acordo com o chamado de Deus. Cornélio era um homem impressionante, irmãos. Cornélio não era um homem qualquer. Mas Deus dá a ele uma direção, uma ordem. A ordem é: Cornélio, envia alguns homens a Jope, lá tem um homem, Pedro, que está na casa de um homem, Simão o curtidor, mande trazê-lo para cá que ele tem uma mensagem minha para você. Qual é a mensagem de Pedro? A mensagem de Pedro é: você precisa de um Salvador. A mensagem de Pedro é: você é piedoso, generoso,
temente a Deus, você é um homem de oração, apesar da oração de forma equivocada, e havia ali uma sinceridade no coração dele. Você é um homem respeitado na sua família, no exército, você é um homem de alta patente, você é um homem de inúmeras qualificações, só falta Jesus. Você vê como Cornélio se encaixa perfeitamente nessa ideia que existe ao nosso redor, no nosso tempo, de que bondade é alguma coisa que pode fazer a salvação ser merecida. E eu não estou aqui querendo dizer que ser bom é algo irrelevante. Não, ao contrário disso. Ao contrário disso. A característica de Cornélio aqui se encaixa muito naquilo que Paulo vai falar aos Romanos, quando ele diz o seguinte, que aqueles que são incircuncisos, ou seja, são gentios, mas que agem como quem tem a lei, estão cumprindo a lei. Que não têm a lei, mas agem como se tivessem a lei. Ele vai falar sobre os circuncisos de coração, aqueles que não passaram pela circuncisão física, mas cujos corações são tementes a Deus, são circuncidados espiritualmente. Paulo vai falar diversas vezes sobre como o efeito do Evangelho, o efeito da verdade do Evangelho é uma vida piedosa, uma vida de oração, uma vida de temor ao Senhor. É claro que todas essas qualidades são boas. Cornélio era um homem bom, segundo os nossos padrões, porque segundo Jesus só há um que é bom. Mas segundo o nosso padrão, Cornélio era um homem bom, mas não o suficiente. Deus envia Pedro para que ele obtivesse salvação. A grande mensagem aqui, irmãos, em última análise não importa quem eu sou, não importa o que eu tenho, não importa o meu status, nada que me adjetive importa. A única coisa que importa eu preciso de um Salvador. Sem um Salvador, todas as minhas qualificações, por melhores que sejam, por mais sincero que eu seja, por mais piedoso que eu possa parecer ou que eu possa ser, eu ainda estou perdido. Eu ainda estou preso, escravizado em meus pecados e delitos, como diz Paulo. A única grande necessidade da nossa vida é encontrarmos salvação em Cristo Jesus. Nada mais é necessário, exceto que nós sejamos salvos. A nossa única realidade, a nossa única necessidade real é sermos salvos. E isso, irmãos, tem fugido da nossa mente. Nós temos nos distraído com tanta coisa. Nós estamos nos gastando por tanta coisa. E nós não estamos atentando que a maior necessidade de todos aqueles que estão à nossa volta é que sejam salvos. Se você já foi regenerado pelo Senhor e colocou a sua fé em Cristo Jesus, você pode entender que a única coisa que você precisa nessa vida, você já tem, que é Cristo Jesus. Mas quantos não o têm, irmãos? Quantos estão sendo rotulados como bons, como Cornélio, mas não estão ouvindo a mensagem da salvação? Quantos estão sendo considerados justos sem o serem? Quantos estão sendo vistos por nós como homens que merecem uma espécie de passe livre por não crer, porque suas atitudes são bondosas? Quantas pessoas nós estamos imaginando amar, sem ter coragem de apresentar o Evangelho verdadeiro para essas pessoas? Porque essas pessoas são boas, porque essas pessoas estão fazendo coisas incríveis, porque essas pessoas têm um status social maravilhoso, e tudo isso é bom, vem de Deus também. Isso chama graça comum. Deus dá essas coisas ao que não crê também. Deus derramou
bondade sobre o não salvo também. Isso se chama graça comum. Mas a graça que nós precisamos não é só a comum. A comum nos faz sobreviver. É a graça especial que provém da salvação que nos faz viver, que nos dá vida de verdade. As pessoas sem Cristo estão sobrevivendo, correndo atrás do vento, lutando pelo prato de comida, pelo emprego, pela família, e são lutas válidas. E pela graça comum, Deus concede benefícios, bênçãos às pessoas, mas lhes falta o principal. Elas são boas, mas não o suficiente, porque elas não têm a salvação. E nós já fomos assim. Um dia nós estivemos mortos em nossos pecados e delitos. E não saímos dessa condição porque nós somos melhores, ou especiais, ou diferentes daqueles que ainda não saíram dessa condição. Mas nós saímos dessa realidade porque Deus teve misericórdia e graciosamente, soberanamente, nos chamou para junto de si. Irmãos, pense nisso. Como a nossa mensagem tem sido diminuída pela restauração de casamentos. A restauração de um casamento é uma coisa bela, grande. Mas não é o Evangelho, não é a mensagem central do Evangelho. A mensagem central do Evangelho não é venha que seu casamento vai ser restaurado. A mensagem central do Evangelho é venha que o seu coração vai ser mudado. E quando o seu coração for mudado, tudo à sua volta vai ser transformado também. Tudo. Irmãos, muitas vezes e esse ano passado nós tivemos uma disputa política muito intensa no nosso país, como nós não tínhamos há muito tempo, na verdade. E os grupos de um lado ou de outro na internet, ativos, e todo mundo ali faltando com amor, respeito e tudo que podia se imaginar, e cada um defendendo o seu ponto de vista. Isso demonstra, para nós cristãos, uma tremenda falta de compreensão. Não que nós não devamos nos importar com o nosso país, é a nossa nação. Deus nos colocou aqui. Nós temos a obrigação de orar por ela. Quando um justo governa, o povo se alegra. Existem muitas verdades bíblicas apresentadas na política. Infelizmente a igreja abandonou isso também e transformou isso em trazer o político para a igreja para falar. Mas existem muitas verdades bíblicas sobre a política que a igreja precisa abraçar. Porém, há uma realidade por trás dessa briga política que a gente não percebeu. Muita gente tem a expectativa de que se o país mudar, o povo muda. Se o país for melhor, o povo será melhor. Que se o nosso governo for justo, o nosso povo vai ser justo também. E isso é uma tolice da nossa parte, porque o que o Evangelho ensina é que não é do governo para o povo que as coisas mudam, mas é na transformação do indivíduo que a sociedade muda, que a sociedade é transformada também. É na transformação do indivíduo, não do todo. Não é na transformação social que a nossa vida é diferente. É na transformação individual que provém do Evangelho. É por isso que o abraçar o Evangelho é chamado de novo nascimento. Começou tudo de novo, é tudo novo. Nada mais é como era. Tudo agora é diferente. Irmãos, Cornélio era um homem incrível. Se ele vivesse em nosso tempo, provavelmente ele seria respeitado por todos nós. Um ou outro que não gostam de militares, não gostariam dele. Mas, no geral, mesmo essas pessoas diriam, olha, eu não gosto de militares, mas eu posso ver que esse homem é um homem íntegro. Se ele estivesse em nosso meio, ele seria respeitado. Se ele vivesse em nosso meio, ele seria amigo da grande parte de nós. Ele influenciaria muitos de nós, serviria de exemplo para muitos de nós. Mas Deus envia Pedro, porque faltava uma coisa, a mensagem da salvação.
Ele tinha tudo e esse tudo era como nada, porque faltava o principal. A história de Cornélio aqui é similar à história daquele jovem rico, com uma diferença. Cornélio estava com o coração pronto. E o coração estava pronto porque, obviamente, que o próprio Espírito Santo havia preparado. Porém, o do jovem rico, qual é a história? Jesus diz, não, vai lá e faz o que você tem que fazer, obedece à lei. Ah, isso eu faço desde criança. O que me falta? Jesus diz, falta uma coisa. Vá, vende tudo o que você tem e dê aos pobres. Em outras palavras, ele está dizendo, falta que você mude onde a sua confiança está depositada. Enquanto ela estiver depositada em coisas terrenas, lhe falta tudo. Mas quando a sua confiança estiver depositada no Senhor, mesmo que você não tenha mais nada, você terá tudo. O Evangelho é louco, né? É um negócio maluco. É por isso que Paulo fala da loucura do Evangelho, a loucura da cruz. Por isso que Paulo, pregando o Evangelho, foi chamado de louco. Olha que interessante, mas é porque o Evangelho realmente ele é contracultural, principalmente para a nossa época, aquilo que nós acreditamos como bom. Eu quero encerrar esse nosso tempo juntos com 3 lições que eu extraio aqui desse texto, que eu acredito que possam servir de motivação para nós, para olhar para a salvação. Porque você percebeu, irmãos, que enquanto eu estou falando aqui, as manifestações não são tão comuns quanto são quando a gente fala do que Deus vai fazer por nossa própria vida. Você consegue perceber isso? Quando a gente fala, Deus quer salvar você, ou Deus salvou você, as pessoas, tá bom. Mas quando nós falamos, Deus vai lhe dar a vitória, e aí vem um sonoro amém, aleluia, porque isso nos empolga mais do que a salvação. Que Deus nos guarde, irmãos, de estarmos e vivermos empolgados, mais empolgados por qualquer outra coisa que não a salvação que nós recebemos. Que Deus nos guarde de amar mais as bênçãos de Deus do que as mãos que nos deram essas bênçãos. Que Deus nos guarde, irmãos, de nós amarmos e desejarmos tudo que Deus tem para nos dar, sem nem sequer desejar a sua presença. Que Deus nos guarde. E para que nós possamos viver com essa alegria, eu queria compartilhar essas lições, nessa esperança de que isso possa produzir alegria em nosso coração, para olharmos para a salvação de uma maneira muito diferente. A primeira lição que eu queria compartilhar é essa. Deus chama aqueles que Ele deseja, mesmo quando não cumprem requisitos humanos. Cornélio seria um homem ideal para ser apresentado a Jesus e dizer, Jesus, olha esse homem, só falta o Senhor. Ele já vive de uma forma que muitos já confundem ele, acham que ele é do Senhor, por causa dessa piedade, dessas esmolas e de tudo mais. E isso era valioso, irmãos, tanto que o anjo diz, olha, isso tudo subiu, chegou a Deus. Mas nós não podemos esquecer, irmãos, que tem um ponto interessante aqui que nós vamos ver na sequência. Para que Pedro fosse até Cornélio, Deus teve que quebrar no coração de Pedro a compreensão de que Cornélio não merecia ser salvo, não fazia parte do plano de salvação de Deus. Deus dá uma visão a Pedro algumas vezes com animais impuros, animais que não podiam ser comidos pelo povo de Israel. E aí Deus dizendo, olha, não chame impuro, ele disse para Pedro, Pedro, mata e coma. Não, nunca vou comer um animal impuro. Não chame impuro aquilo que Deus purificou. Mostrando para Pedro, Pedro, não considere Cornélio indigno de ser salvo, porque não só ele, mas toda a humanidade é indigna. A dignidade de quem é salvo está em Cristo Jesus e não na própria pessoa. E ele está dizendo para Pedro, Pedro, pregue a Cornélio, mesmo que você acredite ou acreditasse que o gentio não fazia parte do plano de salvação, eu estou te dizendo que os gentios fazem parte. Eu o escolhi, pregue a ele. Olha que beleza. Deus chama aqueles que Ele deseja.
mesmo quando essas pessoas não cumprem requisitos humanos. Muitas pessoas não cumprem. Muitas pessoas são, qual seria a palavra correta? Esquisitas, segundo os padrões religiosos comuns, não são? Tem pessoas que a gente olha para elas e diz, rapaz, isso aí não vai dar crente nunca. Esse cara é muito, muito diferente. Não, como é que vai ser esse cara na igreja? Tem pessoas que são, vou dar um exemplo aqui, pessoas espalhafatosas, que chegam e fazem bagunça, então sempre... Como é que isso é na igreja? O Espírito Santo sempre dá um jeito. A nossa compreensão é que tem pessoas que não se encaixam. Pior ainda é quando nós achamos que existem pessoas que não merecem. É pior ainda. Quando nós olhamos para as pessoas e dizemos, não, o que essa pessoa pensa, o que essa pessoa fala, o que essa pessoa faz, essa pessoa já está destinada ao inferno. Não, Deus chama aqueles que Ele deseja. Mesmo quando essas pessoas não cumprem os requisitos humanos. Quando essas pessoas não cumprem os requisitos humanos, sabe o que Deus faz? Deus muda os requisitos humanos. Mas Ele chama quem Ele quer. Ele chamou Cornélio. E Cornélio não cumpria os requisitos de Pedro. Porque para Pedro, a salvação vem dos judeus e é para os judeus. Aqui Deus traz uma revelação a Pedro. Pedro, a salvação vem dos judeus, porque Cristo, como judeu, é o autor da salvação, mas agora a minha igreja não é mais um lugar geográfico, não é mais uma nação física. Agora o meu povo, agora a minha igreja é formada por pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações. Não há nenhuma barreira que impeça qualquer pessoa de ser parte da igreja, senão que essa pessoa creia. Não existem barreiras sociais, não existem barreiras religiosas, não existem barreiras de nenhuma natureza. Todas elas foram derrubadas na cruz. Porque agora o que une todos nós não são essas características sociais. O que nos une é a fé em Cristo Jesus. Essa é a primeira lição, irmãos. Portanto, nós podemos com ousadia, com coragem e com esperança proclamar o Evangelho a todos, mesmo aqueles que nós não enxergamos preenchendo os requisitos básicos para ouvirem o Evangelho. Ao contrário disso, nós vemos o Espírito Santo de Deus agindo de uma forma tão poderosa naqueles que, de forma alguma, seriam chamados para fazer parte da mesa. Aliás, há uma parábola disso, do homem que vai dar um banquete, chama todo mundo que tinha características para participar do banquete. Eram da condição social, da amizade, de tudo aquilo, e ninguém vai. Então ele manda sair pelas ruas e quem se encontrar, traga para o banquete. Quem responder, vai vir para o banquete. Assim é o Evangelho. Religiosamente, muitas pessoas considerariam Cornélio. Pedro nunca consideraria Cornélio para alguém a ser evangelizado. Mas Deus chama quem Ele quer. E quando Deus chama alguém, esse chamado irresistível rompe com todas as barreiras e todos os requisitos humanos. Portanto, anuncie o Evangelho. Anuncie. Não importa quem é essa pessoa. Não importa o que essa pessoa hoje representa em termos sociais. Anuncie, proclame, porque Deus tornou puro tudo aquilo que qualquer um pode considerar impuro. Essa é a mensagem de Deus para Pedro a respeito de Cornélio. Segunda lição, nossa vida deve ser vivida como um todo. Isso é uma exortação muito importante dessa palavra para nós, irmãos. Muitas vezes nós estamos separando. A gente já falou sobre isso quando nós tratamos a série de mensagens sobre cosmovisão. Nós falamos sobre isso, sobre a dicotomia, sobre como nós separamos a nossa vida chamada secular da nossa vida religiosa. E a grande lição de Cornélio aqui é que nós devemos viver a nossa vida como um todo. Cornélio era bem-sucedido na família,
no trabalho e em sociedade. Não havia uma única área da vida de Cornélio que ele tratava com desprezo. Ao contrário disso, Cornélio se importava com todas elas. Nós vemos hoje na igreja, irmãos, um grupo de pessoas que acredita que a sua espiritualidade deve ser experimentada e exercida, enquanto que a sua vida regular, que é chamada de secular, deve ter outro parâmetro, outro padrão, outra realidade, outra experiência. Está errado. A nossa vida é uma só. Nós somos chamados para viver o Evangelho em todas as esferas da nossa vida. Nós somos chamados para viver o Evangelho em todos os locais e diante de todas as pessoas que nós estivermos. Nós somos chamados para viver o Evangelho em cada área da nossa vida. Então, claro que é muito belo que alguém se dedique ao serviço no reino de Deus. Mas se essa pessoa não está com a mesma dedicação no seu trabalho, por exemplo, ela está pecando. É claro que é muito bom que a pessoa se dedique à sua saúde, à sua família. Mas se ela não está se dedicando ao seu trabalho ou à igreja, ela está pecando. Então é nossa responsabilidade, e isso é uma luta nossa, uma dificuldade nossa, que a gente precisa assumir e trabalhar. Todas as áreas da nossa vida exigem que nós assumamos a responsabilidade de sermos cristãos. Eu não posso assumir a responsabilidade de ser cristão na igreja e lá no trabalho, não, aqui é outra coisa, aqui é outro momento. Eu já contei para vocês a história de algumas vezes em que, participando de partidas de futebol, eu ouvi algumas frases do tipo: eu sou crente lá fora, aqui é futebol, irmão. É como se ele estivesse dizendo: lá fora, cobre de mim que eu expresse a minha fé. Aqui dentro eu vou dar butinada em você. É mais ou menos essa ideia. E essa ideia é tola, irmãos, porque reduz o Evangelho à igreja. Quando eu experimentei minha conversão lá na igreja congregacional, eles contavam uma história que eles diziam que aconteceu lá, não nessa igreja local, mas na denominação, na congregacional. E você já deve ter ouvido essa história com certeza, que um dia o culto ia começar e chegou um caminhão de mudança na porta da igreja. E os homens começaram a descarregar o caminhão dentro da igreja. E o pastor então foi até a mulher e falou: o que está acontecendo aqui? Pastor, eu botei tudo no meu caminhão de mudança porque eu quero morar na igreja. Como assim, irmã? Não pode? Que negócio é esse de morar na igreja? Eu quero aqui. Porque aqui, o marido que eu tenho é santo. O que eu tenho lá em casa é uma tranqueira. Então, eu trouxe tudo para cá porque é esse o marido que eu quero para a minha vida. Eles diziam que aconteceu lá, é óbvio que deve ser só uma ilustração, né? Mas quando a gente conta dizendo isso foi verdade mesmo, né? Verdade terta, verdade. Quando a gente conta assim, fica muito mais bonito, né? Fica muito mais legal. Mas essa é uma realidade de muita gente. Aqui na igreja, são amorosos, sociáveis, bondosos. Fora da igreja, tratam mal seus filhos, suas esposas, seus maridos. Aqui são crentes, cobram os irmãos, exigem santidade. Mas lá fora, no trabalho, são maldosos, pisam na cabeça dos outros, falam mal de pessoas. Isso não é, irmãos, o evangelho que nós somos chamados para viver. O nome disso é religiosidade. É a mesma coisa que Jesus combateu com os judeus da sua época. Leia o capítulo 23 de Mateus. Eu nunca tive coragem de pregar naquele texto, porque ele começa assim: raça de víboras. Eu fico imaginando que a hora que eu ler esse negócio, sai todo mundo correndo da igreja. Eu já tive até sonhos com isso, né, de pregar esse texto e a igreja ir toda embora. Mas dá vontade. Hipócritas. Eita, capítulo 23 está lá. Hipócritas. Meu Deus. Vocês colocam um peso sobre os outros, mas não carregam um único peso. Hipócritas. Olha que texto pesado, né? Um dia Deus vai me dar coragem. Um dia.
Eu já pensei nisso. O último sermão que eu vou pregar antes de aposentar vai ser esse. Se a igreja for embora, o Caio que se vire. Para resolver a encrenca depois. Vai ficar o Caio, vai ficar o Vidal, os pastores que se resolvam aí depois. Eles que vão visitar, eu vou jubilar. Meu último sermão. Espero chegar até lá, né? Quer dizer, não espero não, espero que Jesus volte antes, mas se chegar até lá, vou estar feliz. Irmãos, preste atenção nisso. A nossa vida é uma só. Ela é dividida em áreas ou esferas para fins didáticos, e só isso. Não há outro fim senão didáticos para essa divisão. Porque o homem de Deus que eu preciso ser para a minha família é o homem de Deus que eu preciso ser no meu trabalho, que é o homem de Deus que eu preciso ser quando eu vou a um restaurante, que é o mesmo homem de Deus que eu preciso ser quando eu vou à praia, que é o mesmo homem de Deus que eu preciso ser com os meus vizinhos. É só didática, é só uma maneira de facilitar o ensino de cada área de acordo com as Escrituras. Mas não tem essas áreas na nossa vida realmente. Elas não são divididas tão claramente assim. Não são. Mas Deus te chamou, irmãos, para você viver a sua vida como um todo. Família, amigos, trabalhos. Seja homem de Deus, seja mulher de Deus. Em cada um desses locais, para a glória de Deus. A última lição que eu quero compartilhar com vocês é aquela que eu falei ao longo de toda a mensagem. Eu só queria frisar isso. Bondade e sinceridade não são suficientes para a salvação. Entenda isso de uma vez por todas, irmãos. Nós nada podemos fazer para ser salvos. Nem nada podemos fazer para permanecer salvos. Deus é quem nos concede salvação do início ao fim. Não há outra esperança em nosso coração. Você já imaginou como seria triste a sua vida se amanhã você acordasse com a seguinte verdade sobre você: hoje eu preciso ser perfeito, porque senão ao final do dia eu não serei mais filho de Deus. Se isso fosse verdade, a sua manhã se iniciaria desesperadora. E a única forma de você fazer isso, de você não pecar ao longo do dia, é se você morresse no início da manhã. Porque não há outra forma. Você pecaria, eu pecaria. Aliás, nós pecamos. Quem sabe o Espírito Santo te lembre amanhã, no final do dia, de você olhar para trás para o seu dia e perceber como foi Deus que te sustentou. Eu lembro que logo depois da minha conversão, um dos assuntos que eu mais me apaixonei foi sobre a volta de Jesus. Claro que diante de um contexto teológico completamente distorcido, mas eu cria ali, eu esperava pela volta de Jesus, e a trombeta ia tocar, e de repente ia ser todo mundo arrebatado, aquele negócio de deixados para trás, aquela coisa teologicamente ruim. Mas eu me lembro que uma vez eu fui a um culto, numa outra denominação. Eu gostava, na época que eu me converti, onde tinha estudos bíblicos, eu gostava de ir. E aí então, eu estou lá sentado e eu me lembro que o pastor, era um dia de chuva, e o pastor falou assim: imagine se Jesus voltar num dia de chuva, quantos crentes vão ficar? E eu lembro que aquilo me marcou no início da minha conversão de um jeito, que podia chover canivete, podia alagar a rua, eu ia na igreja, porque vai que Jesus volta num dia de chuva. Isso, irmãos, não é evangelho, isso é escravidão. Nós só mudamos de Senhor. O Senhor era o pecado, e agora o Senhor é a igreja. Nunca foi Jesus em nenhum dos dois momentos. Até que eu entendesse pelas Escrituras que não era isso que aconteceria. Primeiro que não teria esse arrebatamento louco aí, secreto. Mas principalmente que não era isso que determinaria se eu estaria salvo ou não. Porque, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. A qualquer momento que Jesus voltar, você vai estar em pecado.
Ou você acredita que é possível não existir um pecado no teu coração em algum momento da sua vida? Porque segundo João, ele diz que quem diz que não tem pecado é mentiroso. Olha o pecado da mentira aí sobre você que acha que não tem pecado. Não tem como fugir, irmãos. Então não é por estar sem pecado que eu estarei eternamente com o Senhor. É porque a obra de Cristo é suficiente, apesar dos meus pecados. Não sou eu que sou justo e que vivi uma vida perfeita, é Cristo. E como Cristo viveu essa vida perfeita, eu sou justificado em Cristo para viver a justiça de Cristo diante de Deus. E é claro que eu não vou entrar naquela tolice, eu posso fazer o que eu quiser, então. Não, você não pode, porque você é filho de Deus. Como é que pode um filho de Deus querer pecar? Claro que às vezes no trânsito dá vontade, né? Hoje mesmo eu tomei uma fechada no trânsito, a Karen abriu o vidro. Eu falei, você vai xingar o cara? Ela falou, não, só para tomar um arzinho. Eu falei, pô, foi muita coincidência, na hora da fechada, será que você não queria pecar aí, não? Mas às vezes dá vontade, não dá? Claro que dá vontade. E às vezes a gente peca, às vezes pode não pecar falando, mas na mente, irmão, já foi. Já foi. Tem uns políticos que quando eu vejo aí, irmão, olha, haja perdão para pedir depois, viu? Porque, meu Deus, desejar a morte é uma coisa tão natural assim que aflora do Senhor, tem misericórdia, Jesus. Não, por favor, me perdoe. Assim somos nós, irmãos. Assim somos nós. Quem nunca foi trabalhar e recebeu a notícia, o chefe não veio hoje que está doente. Você, glória a Deus. Esse sorriso foi uma admissão de culpa. O que eu estou querendo dizer, irmãos, é que não é pelo que nós fazemos. É claro que o nosso desejo é fazer tudo o que nós pudermos para honrar o nosso Deus. É claro que o nosso desejo é obedecer a Deus da forma mais perfeita possível. É claro que o nosso desejo é não pecar. É claro que esse é o desejo do nosso coração. Mas o que se sobrepõe a esse desejo é a nossa incapacidade de fazer isso. Nós somos incapazes, porque a nossa natureza pecaminosa nos prega peças o tempo todo e nos leva a pensamentos, a caminhos e a atitudes que nós não gostaríamos, que nós não tomaríamos se nós tivéssemos tempo para pensar e pudéssemos orar sobre o assunto. Não é a bondade, não é a perfeição, não é nem a sinceridade do coração. Você já deve ter ouvido a expressão que de boas intenções o inferno está cheio. Talvez você já tenha até dito isso. Essa não é das melhores das expressões, mas ela é verdadeira. Porque ser sincero não é sinônimo de salvação. Sinônimo de salvação é ter sido regenerado por Cristo Jesus, o nosso Senhor. E se esse é o seu caso, se você foi regenerado, que isso seja a força do seu dia a dia, a certeza de que como filho de Deus, como filha de Deus, Deus vai te conduzir para que você seja semelhante ao Senhor que você serve. Deus vai moldar seu caráter, Deus vai moldar sua personalidade, o meu caráter, minha personalidade. Deus vai nos moldar e nos sustentar por todos os dias da nossa vida, até que Ele venha. E nesse dia, Ele ainda vai realizar um último milagre, onde tudo que é corruptível será revestido de incorruptibilidade, e tudo que é mortal será revestido de imortalidade. E nós estaremos para sempre com o nosso Senhor. Meu querido, que essa palavra possa encorajar você a viver o Evangelho, a crer como o Evangelho nos ensina, a assumir a responsabilidade de ser cristão em todas as áreas da sua vida, para a glória de Deus Pai. Senhor, nós te louvamos, porque nós somos teus,
porque nossa identidade é sermos teus filhos, porque nossa vida é em Cristo. Nos ajuda, Pai, a viver isso. Que essa palavra seja um desafio para nós, um desafio de vivermos o Teu Evangelho de forma bíblica, de forma santa. Não para que a igreja se alegre, não para que a igreja seja satisfeita, mas para que o Teu nome seja glorificado. Ajuda-nos, Deus. Sustenta-nos, fortalece-nos, nos direciona, para que o Teu nome, e somente o Teu nome, seja reconhecido como o nome daquele que nos salvou e que sustenta a nossa salvação, para a glória do Seu próprio nome. Amém. Amém.